Ou a gente que voa e que quer voar, bom, espero que continue querendo voar, né? Porque ultimamente tá difícil. Dos dois lados, né? Do lado do passageiro e do lado do comissário de bordo também. E eu já tô aqui pra falar sobre aquela situação chata que a gente acompanhou a semana inteira. Aliás, assim, se você não tava preso numa cabine ali, ó, sem nenhum tipo de comunicação, você ouviu falar da história da Ingrid Guimarães. Eu vim aqui contar pra vocês uma situação muito desagradável, digamos abusiva, que eu vivi na American Airlines, num voo direto. Quando eu tava já sentada, com o cinto colocado, pronta pra voar, veio o funcionário e me disse o seguinte: você vai ter que sair, você foi escolhida pra sair daqui e ir pra econômica, porque uma pessoa quebrou uma cadeira da pessoa da executiva, essa pessoa vai ocupar o seu lugar e você vai pra um outro lugar que estivesse comprando na econômica. Que tristeza esse tipo de experiência, porque não é o tipo de experiência que a gente quer dar para os nossos passageiros. E assim, a gente também não quer passar quando a gente tá de passageiro também. Mas assim, como eu recebi muito esse vídeo, e Luana, fala sobre isso, como é que funciona, qual que é a sua opinião? Eu vou trazer assim, a minha opinião, mas também de uma forma mais técnica, sabe? De como as coisas funcionam nesse caso de downgrade. Antes de tudo, para quem tá esculachando a Ingrid Guimarães ou o pessoal lá da American Airlines, eu peço, assim, ó, calma. Calma, filho da puta. Calma. Eu sei que a gente se identifica, sabe? Às vezes a gente vê uma pessoa passando um perrengue, lembra de um perrengue seu e fica com raiva também. Mas lembre-se, tudo tem dois lados. E aí você tá nervoso, quer colocar todo mundo no mesmo nível, vai lá xingar as pessoas. Não funciona bem assim. Are you kidding? That's unfair. She made those. I need to calm down. I'm an adult. Nem todo comissário de terra lida com as coisas daquela maneira, nem todo comissário também vai lidar com as coisas daquela maneira assim. Nem todo passageiro também às vezes tem o equilíbrio pra levar as coisas dessa maneira. Porque, não, produção, você sabe, né? Entraram no perfil daquele menino Flyzilla, adoro esse garoto, né? Pra xingar ele só porque ele trabalha na American Airlines. Ele nem tava no rolê, produção. Vocês acreditam nisso? Não dá pra acreditar. Absurdo. Ah, Luana, você tá passando pano. Não, gente, eu não tô passando pano pra ninguém, não. Eu sei que tanto funcionário quanto passageiro pisa na bola, assim, às vezes. Acontece, infelizmente. Assim, em qualquer trabalho, não é mesmo? Aí eles ficaram muito chateados, chamaram uma terceira pessoa, que essa falava português, uma pessoa de terra, e ela disse o seguinte: se você não descer, não sair do seu lugar, o avião inteiro vai ter que descer do voo por tua causa. Mas assim, eu como comissária, muitas vezes a gente recebia reclamações de passageiros sobre coisas que aconteciam a bordo. E depois de uma investigação, a gente descobria que as coisas não tinham acontecido muito da maneira como o passageiro descreveu. Faltava um pedacinho daquela história ali, um fato aí estava meio incorreto. Vocês acreditam que uma vez eu tive que responder a reclamação de um passageiro que dizia que tinham negado comida pro filho dele durante um voo ali longo, né? E que esse voo ali tinha umas 8 horas mais ou menos e que esse filho dele ficou lá umas 10 horas ali sem comer. O problema é que quando a gente foi analisar o voo, o que tinha acontecido, né, o que tinha sido reportado, na verdade, essa criança tinha uma seletividade alimentar, ou seja, tinha coisa que ela não queria comer. Ninguém tinha avisado a companhia. Outra coisa também que isso acontece no final do voo, que são o quê? 1h30 para acabar. Ou seja, essa criança não ficou 8 horas sem comer nada, mas tudo teve o quê? Uma investigação para se entender direitinho o que acontecia, que é o que acontece toda vez que a gente tem um problema a bordo. Mas vamos para a parte que interessa, que é a parte do downgrade? Pode acontecer um downgrade, sim. Acabou. E por inúmeros motivos. A gente pode colocar um motivo de segurança, sei lá, tô sentado numa saída de emergência, que é um assento que se paga mais, mas eu não tô apto para operar essa porta. Você vai ter que mudar de lugar. E se não tiver lugar onde você pagou a mais ali, né? Você vai ter que ir para um lugar inferior, vamos dizer assim. Ou no caso de overbooking, quem nunca passou por um overbooking? Meu Deus, eu já passei várias vezes por overbooking, até porque né, eu vou de benefício, então se tem lugar, tem, se não tem, chora. Mas se você já passou por um overbooking, você sabe que é isso, eles vão tirando das classes e fazendo downgrades. Então vamos dizer, teve overbooking na business class, o que acontece? Eles têm que passar para economic premium, mas se não tem ninguém na Economic Premium, essa pessoa da Economic Premium precisa passar para Economic. Ou às vezes quando você tem assento duplicado, nossa, como acontece isso, né? Os sistemas aí dão um bug, você chega lá, ó, seu bilhetinho, tem alguém sentado lá na 20 Fox, 20F, né? Que a gente fala assim. E aí tem outra pessoa sentadinha lá, já toda feliz com o mesmo bilhetinho. O que acontece? Às vezes vai acontecer um downgrade, vão colocar as pessoas no lugar que tem. Ou você
não embarca, né? Olha só, eu já paguei pela passagem. Mas a tarifa do senhor é uma tarifa promocional que inclui apenas a gasolina e a aeronave como invólucro mesmo. Na história que a Ingrid está contando aqui, né, o assento da business class estava quebrado. Então, penso eu aqui que talvez seja também um lance de segurança de voo, porque o assento ele precisa estar numa determinada posição para você poder pousar e decolar, precisa estar com cinto, ou seja, ele precisa estar funcionando ali, né, para não ficar inoperante. Esse passageiro da business class, ele tinha que fazer um downgrade, então, que ele queria continuar o voo, né, obviamente, e o único assento que tinha lá, de downgrade, que estava mais próximo do tipo de assento dele, era esse assento da Economic Premium. Eu comprei um assento na Econômica Premium, que para quem não sabe, que alguns voos têm, outros não, é uma classe que tem entre a econômica e a executiva. E, consequentemente, a Ingrid, que estava no seu assento lá da Economic Premium, teve que fazer um downgrade. Tá, mas Lu, só ela? Por que não mandaram esse passageiro que estava lá na business pra econômica? Que, como eu expliquei aqui antes, é o que tá mais próximo do assento que você comprou. Pra mim ficar justo aí, ó, financeiramente. Agora, esse procedimento de downgrade, ele acontece em qualquer companhia aérea no mundo. Agora, como lidam com esse processo de downgrade é que difere de uma companhia para outra. Já chegou falando alto, dizendo a seguinte frase para mim: se você não sair daqui, você nunca mais viaja de American Airlines. Às vezes rola até da pessoa aceitar sair do voo, ganhar uma graninha ali para poder ficar um tempo fora e pegar o próximo voo mais tarde, né? Cada companhia age de uma maneira, recompensa aí as pessoas de uma maneira. Aí eu que pergunto, seria essa maneira aí meio truculenta que a American Airlines lida com os downgrades? Ou seriam os funcionários? Ou seria quem treinou esses funcionários? Que lembrem-se, às vezes a gente executa ordens que foram dadas ali pra gente, né? A gente não vem simplesmente com uma ordem ali falando, não, vou fazer o que eu quero. Não, muitas vezes você tá seguindo ordens, gente. Então talvez alguém tenha chegado lá para uns funcionários, ó, olha, fala ali pra ela que se ela não fizer o downgrade agora, ela nunca mais voa com a gente. E a pessoa que tá lá tem que executar essa ordem. Esse lance de fazer um anúncio durante o voo, olha, a gente tá atrasado porque tem um passageiro que não quer mudar de lugar e tal. Achei super pesado expor uma pessoa daquela maneira. Mas ainda foram lá na classe econômica e tinha muitos brasileiros e disseram que aquela passageira ali não estava colaborando e por isso todo mundo ia ter que descer do voo. Mas a gente estava dentro daquele avião para saber exatamente se o que foi dito foi aquilo mesmo? Ou se a gente está falando do tipo de funcionário que lidou daquela maneira com aquilo, né? Eu vi muita gente falando que é coisa de comissário de bordo. Daqui a pouco eu vi falando de gente que é só agente de terra. Na minha experiência, quando você tem um problema de assentos numa aeronave e a porta está aberta, ou seja, a gente está no chão, a porta está aberta, quem vai lidar com isso são os despachantes do voo. Ou seja, aquele pessoal bonitinho, ó, que tá sempre te atendendo ali no check-in, né? O time de terra. Mas assim, eu posso estar errado, né? Como eu disse, não estava dentro daquele avião. A Ingrid também fala no vídeo que quando ela pergunta o porquê daquele downgrade que aconteceu com ela e justo com ela, né? Por que tinha sido eu a pessoa escolhida? Ele disse que o critério normalmente eram vários, mas um deles era a tarifa mais barata ou então a mulher viajando sozinha. A minha reserva era de uma mulher sozinha. Na verdade, o que eu entendo aqui é que a reserva dela de assentos era de um passageiro voando sozinho, o que é comum pra gente fazer na hora que a gente vai trocar assentos. A gente tá ali tentando trocar assentos, né, uma pessoa só de lugar, por que eu vou tirar uma pessoa que tá ali, ó, com a família, sei lá, a mãe que tá com os filhos, o casal de namorados ali, eu vou tirar uma pessoa? Não faz muito sentido, né? Não faz muito sentido quebrar a dinâmica das pessoas que estão ali. É mais fácil você perguntar pra uma pessoa que tá viajando sozinho mesmo, se ela não se importa em trocar o assento. O que eu achei curioso, se é isso mesmo que aconteceu, é salientar o fato de ser mulher. Pra nós aqui, não faz diferença se é homem ou se é mulher. O que faz diferença é se tá viajando sozinho ou não. A gente não quer separar quem tá voando em grupo ali, principalmente num voo longo. Como eu disse, ela também mencionou o lance da tarifa, que pode ter sido uma tarifa menor, ela pagou menos. Sim, é um dos critérios. Sim. O que mais que é cobrado aqui? O banheiro, a revista de bordo, o filminho que passa, até gostaria de pedir pro senhor, caso não queira assistir, feche o olho. Porque pense, né? Você tem a pessoa que pagou aquela tarifa mais alta pelo mesmo tipo de assento, a pessoa que pagou aquela tarifa lá com mais descontos, né? A gente não sabe como é que funciona essa dinâmica, milhas, um monte de coisa ali. Mas eles vão escolher quem pagou menos mesmo, até porque se eles precisarem reembolsar essa pessoa, eles vão reembolsar
menos dinheiro. A gente tem uma pessoa aqui nessa dinâmica que é um comissário brasileiro, né, que diz que foi conversar com ela e diz, né, querida, é melhor você fazer o que eles estão pedindo, senão você vai ter que sair do avião, né, você não vai seguir voo. Aí eu digo, será que ele não tava falando isso como um conselho, de tipo, ó, é melhor você fazer o que eles estão falando, que não vai dar bom isso aí? Ou será que ele tava falando isso num nível de pressão? Inclusive, tinha um único comissário brasileiro na equipe que veio e falou, querida, deixa eu te falar uma coisa, ou você vai descer por bem ou por mal. Também não dá pra saber. Mas a única coisa que eu digo assim, ó, com a mais absoluta certeza, é que os Estados Unidos é um país de poucas ideias, cara. Esse negócio aí de eu já vi essa em filme americano. Fuck you, esse cara mandou me fuder, velho. Fuck you, é o cara. Fuck tu, fuck you, fuck o cara todo. Faz o que manda, senão, tchau. Você não cooperar ali, ó, durante o embarque, você nem embarca, amiguinho. É assim mesmo, tá? Não adianta você reclamar, porque você não tá no seu país. Lembrem-se disso. Muito importante. Outra coisa importante também é que voar nos Estados Unidos é sempre desafiador, porque já tem toda essa coisa de fazer o visto para os Estados Unidos, que é chato, é caro, pode ser negado. Aí também você chega lá nos Estados Unidos, se você tem a barreira do inglês, olha, é muito difícil as pessoas cooperarem com você lá. Assassination on my English now. Já tá assim, cara? Que tu passou um mês só. E meu conselho é, se você não quer escalar uma situação, é melhor fazer o que eles estão falando mesmo. E depois você vai lá procurar os seus direitos, que é o caso da Ingrid, né? Ela tá processando a companhia aérea dentro do direito dela. Hoje eu vou mostrar pra vocês como funciona um julgamento. Essa política dá poucas ideias nos Estados Unidos, assim, ela pode ser muito ruim, né? Porque no caso você não consegue argumentar quando uma coisa tá errada, mas ela pode ser muito boa também, porque o tipo de abuso que a gente anda sofrendo aqui no Brasil e em outros países, com passageiros sendo extremamente abusivos com a gente, olha, tá surreal. Lá nos Estados Unidos a gente tem uma coisa que chama non-flying list. Então, se você aprontou num voo, sei lá, se assediou um comissário de voo, você resolveu partir para ignorância com alguém ali, o que acontece? Você fica bloqueado de voar em determinadas companhias aéreas. Então vamos dizer lá, que você deu um tapa na cara de alguém na United. Entrou nessa non-flying list e você nunca mais vai conseguir voar com eles. Queria que tivesse essas coisas aqui no Brasil, quer dizer, de uma maneira justa, obviamente. Ai, Luana, mas assim, se me vetarem da companhia, eu vou lá e vou em outra. Aí eu disse, tudo bem, eu não preciso viajar de American Airlines, eu tenho outras companhias para viajar. Bom, se você acha que é fácil assim, né, tem milhares de companhias aéreas para você poder voar para onde você quiser, eu te aconselho a pensar melhor. Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem opções restritas para voar para os Estados Unidos, né? Em quesito de companhias que sejam do Brasil. E aí você tem as companhias lá da gringa. Por quê? Não, mas Luana, por que tem pouca gente aqui, ó, no Brasil voando e tal? Olha, é tanta regulamentação para seguir lá. Também tem essa coisa de quando você vai fazer um trânsito nos Estados Unidos, né? Sei lá, cheguei nos Estados Unidos, vou fazer uma conexão longa, quero ir para outro lugar. Aí você vai precisar de um visto, querido. As normas de segurança são assim super críticas lá também. Se você acha mesmo que você pode sair ali, ó, fazendo o que quiser nas companhias aéreas e entrar numa non-flying list e ter mais opções, eu te aconselho a pensar de novo. Agora, meu palpite do que pode ter acontecido nesse voo ali, tá? Baseado, assim, nas experiências que eu tive, tanto aqui no Brasil quanto lá fora. Precisavam fechar a porta desse avião no horário. Gente, principalmente que for o despachante de terra que estiver me ouvindo, sabe a pressão que é fechar a porta do avião para esse voo sair num horário. Você dá pirueta, você faz o impossível para poder não atrasar esse voo. Então você tem toda uma pressão ali. Ai meu Deus, esse assento não tá funcionando. Agora a gente precisa fazer o downgrade para esse passageiro. Ai meu Deus, e a passageira não quer mudar de lugar. O que a gente faz? Ah, vamos fazer uma pressão. Fecha a porta, tem que sair no horário. Acontece isso muito, né? Não acontece de destratar o passageiro, mas acontece muito da pressão de fechar a porta no horário para sair. Mas Luana, qual que é o problema de atrasar uns 5 minutinhos? Bom, falei pra você, parça, né? As pessoas têm compromissos e a companhia aérea tem o seu tempo certinho. Sim, ela paga por esse tempo, né? Em que ela encosta a aeronave ali para desembarcar, em que ela embarca, em que ela sai. Tem uma ordem para as pessoas decolarem. Então você tem uma filazinha ali, ó. Tem um primeiro, segundo, terceiro. O segundo vai sair tal horário. O terceiro tem que sair tal horário. Tem uma leve tolerância aí. Ah, perdeu o horário? Volta pro final da fila. É assim, não para. Principalmente nos aeroportos assim que são mais lotados, vamos dizer assim. E na minha opinião foi isso. Precisavam fechar a porta no horário, tinham que fazer o que precisavam fazer. Às vezes estavam seguindo ordens, sim, para agirem daquela maneira. A Luana, você tá passando pano pra American Airlines? Eles são péssimos. Cara, alguns são.
outros não. A Ingrid cedeu, fecharam porta e depois... É o depois, né? Depois a gente lida com o que vai acontecer aí, processos e tudo mais, né? Mas eles não sabiam que a Ingrid Guimarães era a Ingrid Guimarães, né? Com milhões de seguidores e forte nas redes sociais, né? Pois é, queridos. Eu vivi uma situação abusiva, violenta, injusta e eu fui coagida na frente do voo inteiro a fazer o que a American Airlines queria. Tentei explicar aqui, ó, da maneira mais simples para vocês o que eu acho que pode ter acontecido durante esse voo e como funciona esse downgrade, né? Que tá todo mundo apavorado agora. Podem me tirar do meu lugar? Sim e não. Obviamente, vocês podem buscar as compensações de vocês. Lógico, tá lá na lei, né? Não preciso nem falar. Procurem lá na lei que vocês vão saber. Muito cuidado com o que vocês escrevem nas redes sociais. Tá, as pessoas estão lendo, estão recebendo uma enxurrada de prints de pessoas escrevendo barbaridade sobre comissários de voo e tem nada a ver isso, gente. Leiam as coisas direitinho, esperem também a investigação da companhia aérea, porque isso tá em investigação. Provavelmente eles vão dizer o que aconteceu, talvez não falem, né, pra manter aquela coisa mais sigilosa e tudo mais, mas talvez a Ingrid venha falar sobre isso depois. Então, ó, meu conselho, espera aí, vamos ouvir mais sobre essa história, tá bom? Eu espero que você tenha ótimos voos, ótimas experiências. É muito gostoso receber vocês a bordo, tá? Beijo, beijo e até mais. A Ingrid Guimarães é parente da Cissa Guimarães? Gente, não faço ideia.